Olá pessoal, saudações calorosas de acordo à hora do dia. Estamos aqui para resolver o exercício número 43 da sessão 29/4, no caso. Eu sou Gaspar Luiz, então sem mais demora, vamos ler o problema 43. O problema 43 trata-se de assunto voltado à lei de Ampère. Para isso, o problema 43 mostra o seguinte: uma seção, uma seção reta de um fio cilíndrico longo de raio de 2 centímetros que conduz uma corrente uniforme de 170 amperes. Determine o módulo do campo magnético produzido pela corrente a uma distância do eixo do fio igual a linha A uma distância 0, a linha B a uma distância de 1 centímetro, a linha C a uma distância de 2 centímetros, isso é na superfície do fio, e a linha D, como último, a uma distância de 4 centímetros. Com esses dados aqui, né, o primeiro passo para resolver esse problema, nós vamos tirar os dados do problema. Lembrando que o problema é justamente a resolução da lei de Ampère, ou seja, a aplicação da lei de Ampère. Para isso, nós já vimos ao longo da disciplina o que justamente a lei de Ampère permite, né? Permite resolver problemas ligados à superfície simétrica, né? Que possui uma simetria. Isso facilita o cálculo. E nós vamos ver como isso é aplicado, assim como também para determinar o campo elétrico. A lei de Gauss permite resolver, ou seja, determinamos o campo elétrico por meio da simetria, isso em função da lei de Gauss. Ou seja, a lei de Ampère só se aplica onde a figura ou a figura em causa for simétrica. E a lei de Gauss, ou seja, para calcular o campo magnético, e a lei de Gauss também, por sua vez, para calcular o campo elétrico, é também para a superfície simétrica, né? Então, tendo isso feito, nós já temos aqui os dados retirados, no caso, do problema 43. Então vamos focar simplesmente na resolução, né? Voltando aqui para ver que os dados aqui tirados para o raio de 2 centímetros, né? Isso aqui na superfície do fio, eu inicialmente converti de centímetro para metro, visto que a corrente está dada em ampere, e ampere é a unidade da corrente no sistema internacional. Ele pede então o problema para calcular o campo magnético, o módulo do campo magnético, com essa corrente passando por fio. Isso é quando for na origem e a uma distância, o item B a uma distância de 1 centímetro, de 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros, e também o item C, idem, a proposta é a mesma. Então, eu representei aqui, conforme vejam, a figura 1, a figura 1 justamente representa a figura que nos dá o problema. Para isso, nós vamos ter que botar aqui alguns conceitos que eu acho importante destacar, né? Que representando aqui a superfície do fio, e nós vamos representar a amperiana, né? Que é justamente essa circunferência concêntrica, né? Aqui nós temos a nossa amperiana, que é essa região aqui, na qual temos a passagem da corrente. Então, o próximo procedimento, nós sabendo que aqui, até a amperiana, o nosso raio é R. Justamente a amperiana consiste numa superfície simétrica em que o raio, né, o raio da amperiana é menor em relação ao raio
do fio. Nós vamos ver isso, como é que acontece. Mas para resolver esse problema, nós vamos adotar um sentido para a corrente, né? Esse sentido da corrente, nós podemos adotar de duas maneiras, no sentido anti-horário ou no sentido horário. Se nós apontarmos a corrente no sentido anti-horário, nós vamos ver que, usando a regra da mão direita, o nosso sentido da integração vai ser no sentido anti-horário e o nosso sentido da integração vai ser no sentido anti-horário e a corrente, no caso, vai apontar para fora. Justamente a corrente vai ser o polegar. Agora, se for no sentido horário, nós vamos ver, usando a regra da mão direita, que o sentido da integração, no caso, será no sentido horário e a nossa corrente vai apontar para dentro da folha. Então, tendo isso, nós sabemos que o nosso campo magnético é sempre tangente à superfície. Então, tendo isso, nós podemos adotar aqui no sentido anti-horário a nossa corrente e nós vamos representar ela como uma bolinha simplesmente, indicando que está a apontar para fora. A corrente e o sentido da integração é no sentido anti-horário. Então, tendo isso feito, essa anotação feita, nós vamos justamente metendo a mão na massa, né? Resolvendo assim de forma algébrica essa condição, esse problema, sabendo que o campo magnético é sempre tangente à superfície em causa. Nós podemos representar aqui o nosso campo magnético. Aqui dentro da superfície, dentro da amperiana, né? A amperiana, no caso. Então, para isso, nós vamos resolver utilizando mesmo justamente o conceito da lei de Ampère. O item A, para nós encontrarmos o item A, nós sabemos que o campo magnético dado por um fio cilíndrico no interior do próprio fio, nós usamos a equação que nós estamos a trabalhar com o módulo, porque ele pediu o módulo, então temos que μ0 sobre 2 vezes π vezes, no caso, 2 vezes π vezes R, no caso, isso aí nós temos R ao quadrado, isso tudo sobre, vezes R. Esse R é o nosso R no interior da amperiana, né? E o nosso Rzão é a distância, no caso, o nosso raio do fio. Então, tendo esse campo magnético, no caso, no interior, não sei se conseguem ver, no interior do fio, e eu vou tentar já colocar, assim, basicamente no interior do fio, em que nós temos justamente que o nosso μ0, é um valor que é uma constante, eu deveria pôr ali, 4 vezes, deixa só constatar aqui o valor da constante, μ0 é igual a 4π, desculpa, 4π vezes 10 elevado a menos 2 Tesla metro sobre ampere. Essa é a nossa constante. Então, tendo isso feito, agora nós vamos justamente passar a resolver o problema de acordo com o item dado, né? Quando o item A, ele nos... Sim, lembrando que 4π vezes 10 elevado a menos 7, não menos 2, né? Essa é a constante do material, por assim dizer. Então, o item A, ele nos pede para calcular o campo magnético quando justamente tiver aqui
na origem. Então, sabendo que o nosso R aqui na origem é quanto? O nosso R nós vamos assumir é zero. Então, o campo magnético dentro da origem é só questão de análise, será igual a zero. O módulo, no caso, será igual a zero. Então, temos aqui determinado o módulo do campo magnético. O item B, né, ele pede para nós determinarmos o valor do campo magnético quando a distância R for igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2, no caso, metro. Então, para isso, nós vamos aqui adaptar, porque aqui nós já temos uma certa distância, que esse nosso Rzão aqui vai ser igual a A, porque a figura nos dá o A como nosso Rzão. Então, nós vamos ter aqui o campo magnético, no caso, o módulo do campo magnético será igual a 4π, no caso, vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, vezes metro sobre ampere, no caso a unidade, vezes, no caso, vezes a corrente, desculpa aqui, faltou a corrente, né? Porque nós estamos a trabalhar justamente com a corrente envolvida. Vezes a corrente, nós sabemos que a nossa corrente é 170 amperes. Quem vai ser então o nosso R? O nosso Rzinho será 1 vezes 10 elevado a menos 2. E o nosso A, que vai ser a distância aqui, que é o nosso R, será igual a 2, no caso, vezes 10 elevado a menos 2 metros. Isso então, escrevendo ou reescrevendo, nós temos que o nosso R será 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros sobre 2π vezes, no caso, quem é o nosso A? É 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros, isso ao quadrado. Então, resolvendo, a partir da máquina, tem dois procedimentos. Você poderia proceder da seguinte maneira, caso não tenha uma máquina calculadora. Praticamente fazer a operação da potência, né? No caso, manter a base somando os seus expoentes, visto que é uma potência de base 10. E depois aqui vai ser 10 elevado a menos 4 quando subir para aqui. E nós vamos ter 10, o somatório todo vai ser 10 elevado a menos 4, o somatório dessas operações. Então, fazendo diretamente na máquina, nós vamos ver que o resultado dessa parte será 8 vezes 50 vezes 10 elevado a menos 4, que Tesla. Lembrando que será Tesla porque aqui algumas unidades vão se simplificar, no caso, ampere com ampere vai simplificar. Aqui nós temos metros ao quadrado, lembrando que aqui nós vamos ter metro ao quadrado, então logo também vai simplificar, então só teremos Tesla. E estando aqui, nós temos 8,50 vezes 10 elevado a menos 4 Tesla. Nós podemos simplesmente pegar essa potência e dividir. Por daí nós vamos ter 8,50 vezes... desculpa. Vou repetir a expressão para depois proceder da melhor maneira. Vezes Tesla. Isso é igual, ou seja, beta. O campo magnético será igual a 0,8 no caso, 8, desculpa, 0,850 vezes 10 elevado a menos 3. Isso vai ser igual a 0,850 Tesla. Então, o nosso item B a resposta é esta. É bom destacar que
Nós depois vamos fazer uma comparação, né? E nós vamos continuar. Fizemos aqui o procedimento, ou a resolução do item B. Vamos fazer a resolução do item C. E o procedimento será análogo, né? Nós temos que o item C, ele nos pede justamente quando A, isso aí na amperiana, vale quanto? Vale 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E isso aqui vai ser justamente igual ao nosso R, porque é justamente o raio aí vai valendo justamente isto aqui. Então, nós temos este procedimento, aí nós vamos simplesmente utilizar a equação que nós estamos a usar, né? Do campo magnético dentro do interior de uma superfície cilíndrica. Então nós temos que μ0, repetindo, vezes a corrente envolvida, isso tudo sobre 2π, vezes A ao quadrado, no caso, como vezes R. Como R é igual a A, então nós temos aqui que μ0 vezes I sobre 2 vezes π vezes A ao quadrado, isso tudo vezes A. Então, tendo isso, nós podemos simplificar ainda, né? Podemos simplificar. Então, nós temos que o nosso campo magnético será igual a μ0 vezes I sobre 2π vezes A. Assim sendo, isso aí é na superfície do fio já estamos na superfície do fio. Então, assim sendo, nós vamos simplesmente substituir, onde nós temos que nosso μ0 será 4π vezes 10 elevado a menos 7, no caso, Tesla vezes metro sobre ampere, isso tudo vezes a corrente, que é de 170. Isso tudo sobre 2 vezes π vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então nós vamos ver que aqui é ampere, no caso, ampere com ampere vai se cancelar e metro por metro vai se cancelar, nós só vamos ter Tesla. Então, aqui teremos justamente fazendo ou usando uma máquina por causa do tempo, isso vai dar 1,70 vezes 10 elevado a menos 3. Isso será B igual a 1,70 m Tesla, né? Esse é o nosso item C. Essa é na superfície do fio. Lembrando que isso aqui é na superfície do fio. Agora nós vamos para o nosso item D. O nosso item D, não menos importante, que é fora da superfície, né? Em que o nosso item D, ele nos diz que o nosso R será igual a, voltando no problema, o nosso R é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, está escrevendo aqui 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Bem, para resolver esse problema, nós devemos lembrar que fora da superfície, né, o nosso campo magnético já não terá a mesma equação que nós aplicamos, porque a equação que nós usamos se aplica dentro da superfície esférica, né? Então, fora, nós só vamos ter praticamente o R ao quadrado, que é justamente, basicamente, o A fora da superfície, no caso. Já não vale, esse A já não é na superfície
do fio. Então nós temos que o nosso campo magnético será dado por μ0 vezes I, isso tudo sobre 2 vezes π vezes A. Então, tendo isso, nós vamos simplesmente fazer o quê? O procedimento análogo, né? Que é substituir os valores. Nós temos que 4π, que é a constante do μ0, vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, isso vezes metro, sobre A, que é o ampere, vezes 170 ampere, isso tudo sobre 2 vezes π, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E isso vai resultar, substituindo, né, ou fazendo na calculadora, isso vai nos dar algo em torno de 0,850 Tesla. Bem, aqui nós temos o nosso problema resolvido, mas nós precisamos fazer alguma análise, né, da intensidade do campo magnético. Lembrando que a intensidade do campo magnético no item C, que é na superfície do fio, vale 1,70 Tesla, né, que é 10 elevado a menos 3 Tesla. Lembrando que, fazendo uma comparação, no centro, vimos que no centro, bem aqui no centro, no interior, no caso da amperiana, o nosso campo magnético é que é zero. Por quê? Porque o nosso R, que é o raio, o raio da amperiana, é zero. Então, vimos que também no item B, que o nosso raio vale quanto? Da amperiana. E nós vimos que o campo, a intensidade do campo magnético dentro, quando o R vale 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros, a nossa intensidade é de 0,850 mTesla. E, lembrando, é bom, eu vou destacar o item B, e vamos ver o item D, no caso, possuem o mesmo valor. Ou seja, fora da superfície, no caso cilíndrica, o campo magnético, a intensidade do campo magnético é que é menor. E justamente na superfície do fio, aqui na superfície do fio, nós temos que o campo magnético é 1,70 mTesla. Ou seja, na superfície do fio, o campo magnético tem a intensidade maior em quase qualquer outro ponto do fio, né? Ou seja, a intensidade na superfície do fio é maior. Então, tendo esta feita, nós temos aqui o problema resolvido, no caso, 43. E eu espero que a explicação seja boa, né? Seja boa, e que vocês conseguiram entender o que justamente o problema propõe. E era isso. Obrigado.